Bom, então vamos lá. Normalmente, né, hoje está sendo assim, a primeira aula desse curso CNU, Concurso Nacional Unificado, para o bloco 8. Né? Normalmente eu começaria trabalhando com conteúdo, né? Língua portuguesa, matemática, realidade brasileira, direito, que são as disciplinas desse concurso. Só que é o seguinte, o concurso nacional unificado, esse concurso, ele não é igual aos outros concursos. Ele não é. Ele tem uma série de diferenças. E, mais do que nunca, é indispensável a gente conhecer como é que funciona esse concurso. E assim, ao longo, desde que saiu o edital lá no dia 10 até hoje, foi dia 10, né? Foi dia 10. Desde que saiu o edital lá no dia 10 até hoje, o que eu mais tenho visto, ouvido, né? São pessoas vindo perguntar para mim sobre o concurso, e assim, algumas não vêm nem com a pergunta, algumas vêm perguntando sobre umas situações que não tem nada a ver com o concurso. Então, assim, de certa forma, isso me preocupa muito, porque muitos são alunos de outras turmas que vão fazer, que não necessariamente vão estar com a gente nesse concurso. E quem aqui, estou vendo aqui que tem um monte de aluno, né, das outras turmas aqui, muita gente já da velha guarda. Quem me acompanha sabe que uma das coisas que eu mais falo é o seguinte: vocês precisam dominar o edital, vocês precisam entender o concurso. Vocês precisam saber o que vai ser cobrado, o que não vai ser, o que vocês precisam e não precisam para passar. E esse concurso ele tem uma característica muito diferente das demais. Muito. É o primeiro concurso nacional unificado, né? Já foi anunciado que vai ser uma coisa periódica, então a gente já vai ter um segundo concurso em 2026. Então a gente tem aí duas situações. Primeiro, esse primeiro concurso está todo mundo no escuro. E o segundo concurso vai acontecer logo. Então, inclusive, o que vocês estão estudando agora já vai servir como base para 2026. Né? Então, qual é o objetivo de hoje aqui? Primeiramente, antes, eu quero falar novamente sobre alguns pontos do concurso e depois, no segundo momento, eu vou falar do curso em si, como é que a gente vai estudar. Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo em preparatório é o seguinte, eu vou aqui, a gente monta as aulas, a gente monta o material, não apenas copiando e colando. A gente monta as aulas, a gente monta o material, a gente monta a atividade pensando no que vocês precisam para desenvolver a prova. Né? Então, não é só uma questão de copia e cola, que a gente pega lá, não. A gente estuda para saber o que é o melhor. E esse edital, esse concurso, ele é totalmente diferente dos outros. E quando eu for falar dessa questão de estudos, eu vou voltar nisso daí. Mas até mesmo por isso, nós vamos ter aqui 2 encontros semanais ao vivo, além de várias aulas gravadas que vão estar disponibilizadas lá. Né? E na hora em que a gente for falar dos conteúdos, eu vou voltar a falar disso aqui. E é indispensável que, além das aulas ao vivo, vocês acompanhem também as aulas gravadas, vocês tenham uma rotina de estudos. E o que eu vou fazer hoje aqui e nas outras aulas é orientar vocês em relação a isso. Tá? A gente tem aí pouco mais de 3 meses para a prova, dá tempo de se preparar bem, principalmente para o bloco 8. Por que principalmente, Alexandre, para o bloco 8? Porque os outros blocos são pesados. Os outros blocos são pesados. E eu já vou explicar por que esses blocos são pesados. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação, para a gente começar a falar um pouquinho nessa nossa aula inaugural. Lembrando que essa aula inaugural, normalmente, início de curso, eu faço uma aula inaugural aberta para todo mundo, para quem está fazendo e para quem não está fazendo preparatório com a gente, até para que vocês tenham uma noção inicial. Só que, geralmente, eu começo com conteúdo, né? E dessa vez eu sinto necessidade da gente especificar alguns pontos aqui, tá? Primeira coisa, antes de eu falar qualquer coisa,
leiam o edital. Leiam o edital. Peguem o edital e leiam ele de ponta a ponta. Em algumas turmas, obviamente que eu não vou citar nome, em algumas turmas que eu tenho, que eu dou aula, às vezes, na semana da prova, vem um aluno me perguntar alguma coisa assim, surreal, que está no edital. Aí eu pergunto, você por um acaso leu o edital? A pessoa, não, eu li. Não leu. Ou então, se leu, tem que ler de novo. Tá? Vocês precisam dominar o edital. Vocês precisam se sentir seguros de que vocês conhecem como a prova vai ser desenvolvida. Ah, Alexandre, eu li o edital, mas não estou conseguindo entender essa parte aqui. Para isso, a gente tem aula ao vivo. Fala o que é, né? Que a gente discute, a gente... pode ser que eu não saiba também, vou procurar pesquisar para ver o que é. Né? Mas importante é ler o edital. Primeiro passo, tá? Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço para começar a estudar para o concurso? Lê o edital. Primeiro passo. Os outros a gente vê depois. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, aqui está um diferencial. Tá? O objetivo do concurso nacional unificado ele é buscar perfis vocacionados para o serviço público. Então, quando foi lançado o concurso nacional unificado, não estou falando agora do edital, não. Eu estou falando lá atrás, quando o governo federal falou assim, ó, nós vamos ter um concurso nacional unificado. Qual foi a justificativa? A justificativa foi a seguinte, ó, a gente observou que alguns cargos, algumas áreas, as pessoas ficam se preparando, decorando conteúdo, e são pessoas que são concurseiros, mas que não têm vocação para o serviço público. Eles vão para o serviço público, principalmente para os altos cargos, porque recebem bons salários, né? E se a gente for comparar o serviço público com a iniciativa privada, na sua média, o serviço público paga muito mais, principalmente dependendo de algumas áreas, né? Então, muitas vezes a pessoa vai atrás de uma estabilidade, vai atrás de um salário, mas a pessoa não tem a menor vocação para o serviço público. O que é vocação para serviço público? É saber que serviço público é um serviço para atender as pessoas. É um serviço para atender um morador de rua, dependendo, obviamente, do seu curso, mas um morador da favela, é um morador do bairro chique, é para atender a população. O serviço público é isso. Né? A gente vê vários exemplos de servidores públicos aí que a gente vê, servidor público não quer trabalhar, não quer nada, mas esses, geralmente o que é ruim se sobressai muito. Né? Mas esses, posso garantir para vocês, não são a regra. Tá? A regra, a grande maioria são servidores que estão ali, comprometidos e tudo mais. E é preciso ter isso em mente. O serviço público é para atender a população. Aí tudo bem, legal, maravilhoso, a gente vai ter um concurso para pessoas vocacionadas. E como é que a gente faz isso? Né? Vou dar uma prova de português, matemática, informática. Olha, português, matemática, informática, etc. e tal, você vai pesquisar, você vai selecionar as pessoas que sabem mais português, que sabem mais matemática, que sabem mais direito, mas não necessariamente você vai pesquisar as pessoas que conhecem e entendem as necessidades do serviço público. E aí vem a segunda parte. O objetivo do CNU é buscar perfis vocacionados para o serviço público com ênfase na gestão pública. Então, por isso, quando você pega lá o bloco 8, você vai ver uma disciplina lá que não aparece em outros lugares. Realidade brasileira. E aí, o que eu posso falar para vocês com base no que eu tenho estudado sobre o CNU? As questões de português, as questões de matemática, muito provavelmente, elas não vão cair como essas que a gente vê em outros concursos. Elas devem estar linkadas com situações que realmente atendem o que pede o CNU. Né? A questão da ética, da transparência, do respeito à diversidade, todos esses valores devem aparecer de maneira transversal nas questões. Então, assim, seria muito fácil a gente desenvolver aqui um preparatório para vocês da seguinte forma: português, matemática, direito
e realidade brasileira, que ali seriam quase como umas atualidades. A gente pegaria, tem um monte de aula aqui, coloco lá as aulas, faço uma apostila e coloco. Só que não é isso, né? A perspectiva desse concurso é uma perspectiva diferente. Então, aqui no preparatório, eu já vou trabalhar com vocês numa perspectiva, imaginando o que pode vir nesse concurso. A ênfase na gestão pública, na eficiência do serviço público, no atendimento à população, entender a situação de desigualdade social que o país vive de maneira transversal, passando inclusive pelo português e pela matemática. Tá? Então, é basicamente isso que a gente precisa entender da diferença entre esse concurso em específico e os demais que vocês, porventura, já fizeram. Ah, Alexandre, eu nunca fiz um concurso. Então, ótimo, que você não vai ter vício nenhum em relação aos outros. Tá? Agora, se já fez, vocês vão perceber que ao longo das aulas aqui, eu vou dar uma abordagem um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a estudar. Mas é já pensando exatamente na perspectiva desse concurso, tá? Do concurso nacional unificado. Aí, vamos lá. O nosso preparatório aqui, ele é um preparatório voltado ao bloco 8, que é o único bloco destinado aos cargos de ensino médio. Todos os outros 7 blocos são de ensino superior. Aí, às vezes, várias vezes aqui, teve alunos de outras turmas, pessoas que vinham por Instagram ou pelo YouTube me perguntar: Alexandre, eu queria fazer para o bloco tal, bloco 5, bloco 7, bloco 3, bloco 4. E as pessoas perguntavam se a gente iria montar turma. Olha, a gente pensou sim em montar turma. Só que eu gosto de ser muito sincero, eu gosto muito de alertar as pessoas em relação a isso. Dá para se preparar do zero para esses blocos? Dá, com certeza. Absoluta que dá. Agora, é totalmente do zero. Por quê? Esses blocos, eles são focados em gestão pública, em governança e fora outras áreas. Mas, assim, uma coisa que eles têm em comum, eles perpassam muito pela gestão pública. E aí a pergunta, você tem familiaridade com isso? Porque senão vai ter que começar do zero. Não tem português na prova. Sabe o que é o português da prova? É redação. Estou falando dos blocos 1 a 7. Tá? É redação. O restante são disciplinas da área de gestão, são disciplinas que perpassar outras áreas. Então, assim, dá para você se preparar legal para esses blocos? Dá. Mas você vai precisar de um esforço muito grande para ver disciplinas que provavelmente você nunca viu. A menos que você seja da área da administração, que você seja da área da gestão pública, e provavelmente você já viu. Se não, é muito puxado. O que eu não estou querendo dizer para você não fazer. Eu só estou querendo alertar sobre isso. Para você não chegar lá e eu não sabia que era isso tudo. É assim, tá? E aí, aqui, em relação ao bloco 8, que eu tenho absoluta certeza que muita gente de ensino superior vai fazer, né? O bloco 8 é o único bloco de ensino médio, e ele tem uma. E entre os cargos que estão lá, porque assim, quando vocês se inscrevem, vocês têm que escolher um bloco. Ah, eu queria fazer o bloco 8 e o bloco 5. Não pode. Ou é o 8 ou é o 5. Né? Então, se você escolhe o bloco 5, por exemplo, você pode concorrer a todas as vagas que estão ali. Claro, desde que você tenha a formação exigida para cada uma delas. E aí você vai botar, ó, minha primeira opção é essa, minha segunda é essa, terceira, quarta, você vai colocar lá as suas opções. Né? O bloco 8 é idêntico. Só que no bloco 8 só existem dois cargos exclusivos de ensino médio, simples, que é o técnico de serviços geográficos, é um negócio assim, né? Não me lembro o nome exato, do IBGE, e o técnico em indigenismo da FUNAI. Esses só pedem o ensino médio. Os outros cargos que aparecem lá, se eu não me engano, do MAPA ou do INCRA, não me lembro, eles exigem um ensino médio técnico em agricultura, técnico, são questões mais ligadas à área, né, do rural. Então, a menos que você tenha ensino médio técnico nessas áreas, você não vai poder fazer. Você vai ficar restrito a 2 cargos. O do IBGE, que ele é regionalizado. Quando você opta, você já vai optar por qual região você quer.
norte, nordeste, sul, sudeste ou centro-oeste. Tá? Então, você vai colocar lá, eu quero concorrer às vagas do nordeste, ou eu quero concorrer às vagas do IBGE do sudeste. Você vai marcar o que você quer. E você pode escolher uma segunda opção, que é o técnico de indigenismo. Só tem um detalhe. As vagas para o técnico de indigenismo, eles são restritos à Amazônia Legal, que cobre ali toda a região norte, cobre um pedaço do Maranhão e do Mato Grosso, e o Mato Grosso do Sul. Então, técnico em indigenismo, se você passar, você vai ter que ir para um desses estados. Né? Ah, mas eu não quero ir para esses estados, não. Então, não faça. Ou então coloque lá como segunda opção, porque você não é obrigado a ir. Né? Mas você pode concorrer a esse cargo, porque ele é só nível médio. Ah, tá. E qual é a diferença da matéria do IBGE para ele? Nenhuma. Nenhuma. É o mesmo conteúdo. É a mesma prova. Tá? Você pode concorrer aos 2 cargos fazendo a mesma prova. Tá bom? Bom, seguindo. Ó, se eu falar alguma coisa, vocês tiverem dúvida ou não entendeu, podem me interromper, tá? Interrompam, vão falando aí. Vamos falar aqui de disciplinas agora, né? Que quem acompanhou lá a análise do edital já conhece, mas mesmo assim é importante a gente falar. As provas do bloco 8, que é o nosso preparatório aqui, elas vão ser compostas por 60 questões e uma redação. Vão ser realizadas no dia 5 de maio, um domingo, em 2 turnos. Ah, Alexandre, eu só quero fazer a prova de manhã. Não tem essa possibilidade. Tá? Você tem que ir manhã e tarde. Aí, se eu for de manhã e não for à tarde, está eliminada. Ah, mas eu perdi a hora da manhã, mas eu vou à tarde. Nem perca seu tempo. Se você já perdeu a manhã, não adianta ir à tarde. Tá? Então, você vai ter manhã a prova de português com 15 questões, mais a redação. E à tarde, as outras 3 disciplinas, as 45 questões das disciplinas restantes. Matemática, noções de direito e realidade brasileira. Tá bom? Aí, eu vou perpassar aqui com vocês alguns pontos dessas disciplinas. Detalhe que daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês aqui o edital verticalizado, e aí eu vou até explicar o porquê do edital verticalizado, para ajudar como orientação do estudo de vocês. Mas vamos lá. Só cai isso de matéria em português, Alexandre? Não, claro que não. Aqui eu quis chamar a atenção para alguns assuntos que eu entendo são fundamentais para o concurso. Eu entendo que a prova de português do CNU, bloco 8, vai dar uma ênfase muito grande na interpretação de texto, na significação de palavras, estruturas de coesão e coerência e nos modos de organização textual. Tá? Isso daqui vai ser a base do português. Daqui a pouquinho vocês vão ver o edital verticalizado e aí eu vou explicar como é que a gente vai fazer, tá bom? Aí vamos lá. Matemática. Matemática, a gente deve ter uma característica bem interessante. Por quê? A matemática tem um conteúdo extenso, gigante, né? Aí você fala assim, Alexandre, eu não achei tão gigante, não, são só 10 itens, só que assim, para vocês terem uma ideia, um dos itens fala o seguinte, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, sistemas de equações, equações exponenciais e equações logarítmicas. Caramba, só isso daí já é matéria para um ano, né? Aí tá a questão, então eu vou desistir, Alexandre. Não dá porque eu não sei nada disso. Calma. Quando a gente se prepara para um concurso, você não precisa saber tudo. Você precisa se preparar adequadamente. E o que a gente vai fazer com vocês é justamente isso. A gente vai falar, isso daqui a gente vai estudar desta forma. Por exemplo, função logarítmica. Acredito que nem todo mundo estudou isso no ensino médio. Se estudou, esqueceu, né? Ou então tinha muita dificuldade, ou então nem viu, porque às vezes os professores acabam passando, ou então não tinha um professor, isso acontece. O que a gente vai querer mostrar aqui para vocês é o que é uma função logarítmica e como ela pode aparecer numa questão de prova. E aparecendo, como é que a gente resolve? É justamente isso. Não é ensinar para vocês do zero, como é que foi. Não. É instrumentalizar para que vocês consigam resolver prova sobre esse conteúdo. E mais importante,
Olha o que eu coloquei aqui, ó, ênfase em questões envolvendo o serviço público. Então, por exemplo, eu posso ter uma das questões, um gráfico simulando o índice de satisfação do atendimento, o índice de satisfação do atendimento ao público de um determinado setor. Matemática. Né? Mas está vinculado ao quê? Ao índice de atendimento do público. Então, esse tipo de questão pode aparecer. Pode não, pode ter certeza que vai aparecer. Né? E a matemática que ela deve estar muito ligada com situações problema que envolvam habilidades matemáticas básicas do ensino médio. São muitas, mas a gente vai trabalhar bem focado em relação a isso. Tá bom? A terceira disciplina aqui está o direito. O direito está muito enxuto. Geralmente o pessoal os concurseiros, né, pegam direito, estudo, aquele enorme. O direito para essa prova do CNU, bloco 8, está muito enxuto. Muito enxuto. Ele traz 3 tópicos. Direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, 6º, 7º, né, da Constituição, é aquele pedacinho ali dos direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado, artigo 37 ao 41, que fala da administração pública, e noções super básicas de direito administrativo. Está enxutíssimo, super tranquilo. Alexandre, eu nunca estudei nada relativo a isso. Vocês vão pegar com extrema facilidade. Agora, quem estava estudando aqui com a gente, Camaçari, quem estava estudando TJ, está com mais facilidade ainda, porque já viu várias coisas. Direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Quantas vezes eu já falei desse artigo 5º em outros preparatórios, né? Quais são aquelas questões? Então, a gente vai voltar com tudo isso. Tá? A gente vai voltar a ver isso tudo, e aí daqui a pouquinho eu vou explicar como. Ok? Aí, vamos lá. Aí vem a realidade brasileira. E aqui... Opa! Calma aí, gente. E aqui, em realidade brasileira, essa daqui, na minha opinião, é a principal disciplina dessa prova. Mas, Alexandre, não são só 15, todas não são iguais, 15 de português, 15 de matemática, 15 de realidade, 15 de direito? Sim. Só que eu acredito que essa disciplina ela vai atuar de maneira transversal junto com as outras. Por exemplo, vocês viram um exemplo que eu dei aqui do atendimento ao público? Eu acredito que pode cair uma questão de matemática falando, por exemplo, sobre as questões das matrizes energéticas. Né? A gente pode ter uma questão de língua portuguesa, de uma estrutura de língua portuguesa, falando sobre o período da democratização no Brasil. Então, essa disciplina aqui, provavelmente, ela vai perpassar várias situações. É uma disciplina bem ampla. Por quê? Ela não fala apenas... O pessoal fala assim, não, realidade brasileira é atualidade. Não é só atualidade, não. Ela tem um contexto bem robusto de história, porque ela começa falando de formação do Brasil contemporâneo, desde a independência até a redemocratização e a estabilidade econômica que veio com o Plano Real. Então, olha só, ela vem lá desde 1822 até agora. Né? Além disso, tem história dos negros, história dos povos indígenas, e vem disciplinas voltadas assim, muito para a geografia também, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, dinâmica social, manifestações culturais, até para biologia, falando dos biomas brasileiros, matrizes energéticas. Então, assim, é uma disciplina bem ampla e que vai facilitar muito a vida de quem tem costume de ler, de quem se mantém atualizado. Né? E uma situação que eu estou cravando aqui é o seguinte: o tema da redação certamente vai estar entre os apontados no conteúdo programático de realidade brasileira. Então, assim, ao longo do nosso curso, vocês vão aos poucos desenvolvendo, né, algumas propostas de redação, e aí eu vou estar sempre colocando essas propostas de redação sobre temas que a gente vai trabalhar. Por exemplo, a importância do uso de matrizes renováveis para a consolidação
do desenvolvimento sustentável. Para você fazer essa redação, você precisa conhecer essa realidade. E isso é tema de realidade brasileira. Então, olha como é que uma coisa vai sendo ligada à outra. Tá? É justamente sobre isso que eu estou falando. Então, assim, gente, eu acho que é fundamental vocês entenderem isso. Como é que funciona o concurso, principalmente para o bloco 8. Tá? Em relação a isso, ficou claro aí para vocês? Tem alguma dúvida sobre o funcionamento do concurso, como vai acontecer, o que em relação às disciplinas? Ficou alguma dúvida ainda? Não? Tá tudo certo? Tudo certo, Alexandre. Então, tudo bem. Então, eu vou mostrar agora para vocês um material que eu vou disponibilizar já para os alunos, e até para quem não for aluno, depois eu vou dar uma orientação, que é o edital verticalizado que a gente preparou, né? Qual é o objetivo do edital verticalizado? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o componente curricular língua portuguesa. Então, vocês vão fazer da seguinte forma. Aqui está todo o conteúdo do edital. Então, por exemplo, na quinta-feira agora a gente vai ter a primeira aula, que eu vou trabalhar basicamente compreensão de textos. Então, vocês vão colocar aqui, ó, observação. Vocês vão botar quando fizeram, se já está ok, ou vocês podem fazer algum comentário, entendeu? Isso daqui é para vocês irem até controlando o que já foi estudado e o que não foi. Tá? Eu tinha um aluno que uma vez eu fiz um edital verticalizado e ele pintava. Conforme o assunto já tinha sido desenvolvido, ele pintava de verde. Né? Então, vocês podem também sinalizar isso. Então, olha só. Esse daqui é o conteúdo de língua portuguesa. Aí você fala assim, ai, que legal, é pouquinha coisa. Não é que seja pouquinha coisa. É porque cada aba dessa daqui tem uma quantidade infinita. Infinito exagero. Tem uma quantidade absurda de conteúdos. Né? Então, ó, compreensão de textos, organização textual dos vários modos de organização discursiva, coerência e coesão, isso é fundamental, ortografia, classe, estrutura, formação e significado de vocábulos, derivação e composição, oração e seus termos, estruturação do período, classes de palavras, aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos, linguagem figurada e pontuação. Alguns desses conteúdos não vão entrar, eles vão entrar em aula gravada. Por quê? Por exemplo, derivação e composição. Derivação e composição é um conteúdo extremamente simples, é um conteúdo curto. Então, quando a gente coloca em aula gravada, é uma maneira da gente otimizar, da gente aproveitar as aulas ao vivo para as outras coisas. Então, assim, vão ter alguns conteúdos que eu vou estar disponibilizando para vocês em aula gravada. Então, a aula vai estar lá disponível, né, para vocês assistirem quando quiserem. E lembrando, para quem ainda não é aluno, né, não sabe, todas as aulas, sem exceção, elas são gravadas. Vocês viram que logo assim que eu comecei, eu coloquei para gravar a aula. Então, no dia seguinte à aula, essa aula ela fica lá, atualmente no Classroom. A gente está migrando para uma outra plataforma, né? Mas ela vai ficar no Google Classroom e vocês vão poder ter acesso e ver tudo direitinho. Muito provavelmente, logo após o Carnaval, a gente vai migrar as aulas para uma plataforma em que vocês vão entrar com login e senha. Né? Vocês vão receber um login e senha, vocês vão entrar lá e vocês vão ter as aulas de vocês por lá. Vão poder assistir pelo celular, por onde quiser. Tá bom? Então, aqui o edital verticalizado é uma maneira até de vocês fazerem as anotações. Né? O que vocês já fizeram, o que vocês não vão fazer. Então, tudo vai estar aqui. Noções de direito. Aí a gente tem aqui, ó, direitos, deveres individuais e coletivos, direito aqui é a vida, né? Eu botei a visa. Liberdade, igualdade, segurança, propriedade, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, parará, parará. Aí tem algumas situações aqui que a maioria, inclusive, eu não vou dizer a maioria, mas uma boa parte do conteúdo de direito vai estar em aula gravada. Por quê? O direito, grande parte do que está aqui, são leituras de leis, né? Então, como é que a gente otimiza isso?
eu vou disponibilizar para vocês as aulas gravadas, e nas aulas ao vivo de direito, a gente vai explorar isso através de exercício, tirando as dúvidas. Tá? Por exemplo, o regime jurídico único dos servidores civis da União, que é a Lei 8.112, é uma das legislações mais importantes. Você pode contar aí que a gente vai ter pelo menos umas 3 questões dela. Né? Então, o regime jurídico único ele é longo. Né? Provavelmente, em uma aula, eu não conseguiria matar o regime jurídico único, mas em microaulas gravadas, vocês vão ter lá 5, 6, 7, 8, para a gente dominar tudo aqui relativo ao regime jurídico único. Tá bom? Tem outras também, a Lei 8.429, que é a Lei da Propriedade Administrativa, a Lei do Processo Administrativo 9.784. A maioria dessas leis, elas vão vir gravadas. E a gente vai utilizar as aulas ao vivo para otimizar o tempo. Aí vem a temida matemática. Aí, se vocês olharem a matemática, é isso aqui, ó. Vai ser isso daqui. Ah, que maravilha, pouquinha coisa. Não, não é pouquinha coisa. É muita coisa. Só que aquilo que eu falei, não se assustem. A gente vai fazer uma preparação específica para este concurso. O que vocês precisam saber, o que vocês precisam estudar, o que vocês precisam aprender a resolver para uma prova deste porte. O que vai ser, o que nós falarmos, trabalharmos aqui com vocês, pode ser que não sirva para outros concursos. Para esse aqui vai servir. Tá bom? Então, a gente vai ter conjunto, sistema de unidade de medida, razão e proporção, equações, funções, progressões, análise combinatória, probabilidade, estatística básica, geometria plana e geometria espacial. E, por último, a realidade brasileira. Aí observem como os conteúdos eles são amplos. Né? A gente tem aqui formação do Brasil contemporâneo, que vai desde a independência até a redemocratização e a busca pela estabilidade econômica, história dos negros e dos povos indígenas no Brasil, né? Manifestações culturais, garantia de direito das minorias, isso vai bater toda hora nessa prova. Né? Desenvolvimento econômico, concentração de renda e riqueza, isso é fundamental. Desenvolvimento sustentável e meio ambiente, biomas brasileiros, matriz energética, que eu já falei, né? População, a estrutura, a composição dinâmica, a pirâmide da população. Essa análise é muito importante atualmente. Né? Desenvolvimento urbano brasileiro, infraestrutura urbana e segregação socioespacial, desenvolvimento rural brasileiro, inserção do Brasil no sistema internacional e culmina agora, Estado Democrático de Direito, a Constituição de 98 e a afirmação da cidadania. A Constituição de 88 é considerada a Carta Cidadã. Aqui está 98, né? Pelo amor de Deus, é 88. A Constituição de 88 é considerada a Constituição Cidadã. Né? Por que isso? Então, essas discussões elas vão estar muito presentes aqui. Tá bom? E aí, esse material eu vou disponibilizar, tá? Esse edital para vocês imprimirem e poderem fazer a organização de vocês. Tá? Agora, voltando aqui para os nossos estudos. Qual vai ser hoje? Obviamente, foi só essa apresentação, né? Eu acho que era fundamental eu explicar isso e ouvir de vocês, obviamente, quem tivesse dúvida. E nós vamos começar na quinta-feira. Nossas aulas serão preferencialmente às terças e quintas. Por que preferencialmente? Pode acontecer de um ou outro dia haver uma mudança. Mas, via de regra, as aulas são às terças e quintas. Sempre no horário. Hoje começou 6h30. Ah, vai ser sempre 6h30? Não, hoje foi excepcionalmente 6h30, porque não era a aula em si. Nossa primeira aula é quinta-feira. Hoje é uma aula inaugural só para a gente falar sobre esses pontos. Tá? E é uma aula mais curta, a gente já está encerrando. Mas a nossa primeira aula é quinta-feira, tá? Às 20 horas. De 20 até as 21h30. Às vezes termina um pouquinho mais tarde, às vezes um pouquinho mais cedo, mas é, em média, 1h30. Por que 1h30, Alexandre? Por que não 2 horas ou por que não 1 hora? Naturalmente, a gente começa a perder concentração quando a gente ultrapassa determinado tempo de estudo. Então, por isso que não adianta, às vezes, eu vou estudar 4 horas por dia. Você está se enganando. Você vai ser muito produtivo na primeira 1h30, 2 horas. Depois já começa a ficar ruim.
Então, é muito mais fácil a gente pegar 1h30 de aula, 1h20, 1h15, 1h40, de uma aula robusta, em que vocês conseguem se concentrar, do que a gente ficar 3 horas e na última meia hora já não tem ninguém prestando atenção mais nada. Tá? Então, por isso que nossas aulas têm essa carga horária, né? Justamente para que a gente trabalhe de forma objetiva e vocês consigam assimilar essas orientações, tá bom? Então, assim, na quinta-feira, nossa primeira aula, eu vou estar com vocês com aula de português, trabalhando compreensão de textos. Lá no grupo, amanhã eu já vou postar. Eu vou postar no grupo especificamente, porque geralmente não é no grupo, eu posto no Classroom, mas eu vou postar no grupo para ficar mais fácil para vocês e para depois a gente explicar uma lista de textos, né? Porque vocês precisam ter o texto, vocês precisam fazer a leitura antes. Então, amanhã de manhã eu já posto lá no grupo essa lista para que vocês possam fazer a leitura, que seja quarta-noite e tudo, para na quinta-feira a gente ter a nossa aula às 20 horas. Ok? E aí, na quinta-feira também eu vou disponibilizar para vocês o nosso calendário dos primeiros 15 dias. Ah, Alexandre, você não tem como disponibilizar o calendário até o dia da prova, não? Como é que vai ser? Quais vão ser as aulas? Eu tenho esse calendário, mas é um calendário que muda muito. Por quê? Às vezes a gente muda um assunto, porque um assunto vai puxando o outro. Então, eu vou disponibilizar para vocês aí as 5 primeiras aulas. Qual vai ser o conteúdo, qual vai ser o professor, porque eu vou trabalhar com vocês a maior parte do tempo, eu vou perpassar por vários conteúdos. Mas em alguns conteúdos específicos, vocês vão ter outros professores que vão estar auxiliando, né? Então, por exemplo, em língua portuguesa, eu vou pegar a maior parte de língua portuguesa, mas vai ter um ou outro conteúdo que vai ter um outro professor aqui trabalhando com vocês também, e depois eu venho reforçando, venho falando por um outro prisma. Matemática, a mesma coisa. Só no direito que vocês vão me aturar durante todas as aulas de direito, né? Em realidade brasileira, a gente também vai ter outros professores, mas eu vou estar ali costurando, né, todos os assuntos, porque essa prova ela demanda uma questão de unidade. E isso é muito importante nessa prova. Ok? Pessoal, ficou claro aí o recado que eu quis passar para vocês, porque assim, eu achei interessante isso, explicar como funciona isso tudo. Alguém levantou a mão aí, Lucimara. Oi, Lucimara, pode falar. Oi, professor. Oi, gente. Boa noite. Boa Eu noite. queria tirar uma dúvida. Pois não. Quantas aulas no total o curso abrange? Quantas aulas teremos? Lucimara, aulas ao vivo, no mínimo 30. Ah, certo. No mínimo 30. Porque eu sempre acrescento aulas extras. Quando eu percebo que a gente está precisando de alguma coisa, eu vou acrescentar. Então, provavelmente a gente vai terminar com de 35 a 40 aulas. Mas, no mínimo, inicialmente, a gente vai ter 30 aulas. Isso é o mínimo do curso. Tá bom? Tá. Fora as aulas gravadas. Mas, ao vivo, são 30 aulas no mínimo. Ok? A Marcela também levantou a mão. Pode falar, Marcela. Oi, Alexandre, boa noite. Oi, boa noite. Eu não tenho acesso ainda ao Classroom. Eu posso solicitar? Não, ninguém tem ainda o Classroom, porque o Classroom eu ainda não abri o Classroom dessa turma. Quando eu abrir o Classroom, eu vou colocar lá no grupo, aí eu vou sinalizar para vocês o link, vou passar tudo direitinho, mas o Classroom ainda não está aberto. Provavelmente eu vou abrir o Classroom do grupo na quinta-feira. Tá? Aí, na aula de quinta, eu já vou passar todas as orientações logo no início. Tá bom? Certo. Tá bom, obrigado. Perfeito. Mais alguém, gente? Não? Bom, vocês viram que hoje foi bem curtinho, né? Não é aula ainda, são só orientações, porque nós vamos ter uma jornada aí de muito estudo nos próximos meses, né? Dá trabalho? Vai dar trabalho pra caramba. Ninguém está enganando vocês dizendo que vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena porque é um concurso novo e é um concurso que eu, particularmente, eu acho que quem se preparar bem para o CNU sai muito na frente. Tem muita gente que estuda por conta própria, só que às vezes a pessoa não tem a malícia de entender o que talvez o CNU vai pedir.
Então, com essa orientação da gente estar discutindo política pública e estar discutindo essas coisas, isso pode ser um diferencial muito grande para vocês. Muito grande. Tá? Então, assim, foquem, pensem assim, a estrutura dessa prova como algo que vai facilitar e não dificultar vocês, né? E a gente vai estar aqui à disposição de vocês para auxiliar durante todo esse período, começando agora, indo até nossa última aula na véspera da prova, dia 4 de maio. No sábado, né, a gente sempre faz a última aula na véspera da prova. E aí, no dia 5, é o dia inteiro de prova. Ok? Pessoal, mais alguma coisa? Não? Bom, se não temos mais nada, essa aula está gravada, ela vai ficar disponível tanto para os alunos no Classroom, mas ela também fica aberta lá no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser pode rever ela lá depois, provavelmente amanhã ela já vai estar disponível. E aí, qualquer dúvida, qualquer situação para os alunos que já são matriculados, lá no grupo do WhatsApp. Para quem ainda não é matriculado e quer, é só entrar em contato lá com a gente pela Gestar, né, pelo WhatsApp. Vai estar aí na descrição do vídeo do YouTube o contato do WhatsApp para vocês entrarem em contato, ou para quem quiser anotar, é DDD 71 3510 1124. 3510 1124. Entrou em contato, e aí vocês vão ter as informações de como fazer para entrar na turma e participar com a gente aí do preparatório do Bloco 8. Ok? Pessoal, se não temos mais perguntas nenhuma, agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que quinta-feira, 20 horas, aí sim nossa primeira aula com conteúdo, tá bom? E amanhã, material já no grupo, ok? Pessoal, boa noite, bom descanso para todo mundo e até quinta. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite, galera.